Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Confira as manchetes desta edição. Estudante representa Sorocaba na final do concurso Moda Inclusiva. Alunos da Universidade Norte do Paraná criam um bebedouro adaptado para deficientes visuais. Empresa aérea americana é multada em mais de US$1 milhão por infrações na assistência a deficientes. Conheça dicas para contratar pessoas com síndrome de Down. E pessoas com deficiência auditiva vão ser isentas do IPI. Instituto do Rio Grande do Sul disponibiliza e-books gratuitos e voltados a deficientes. Ministério Público Federal de Sergipe disponibiliza orelhão adaptado para pessoas com deficiência auditiva. Saiba mais informações sobre ingressos para pessoas com deficiência para a Copa do Mundo no Brasil. SOS Mata Atlântica lança jardim sensorial em Itu. Catarinense de 21 anos desenvolve mão robótica acionada por webcam. Deficiente fica famoso na internet depois de vender bala fiado em semáforo. Cadelinha ajuda pessoas com deficiência física a surfar. Saiba a importância do tamanho adequado das vagas reservadas de estacionamento. E atenção, homem, conheça a campanha Novembro Azul. Mulher descobre leucemia no 5º mês de gestação e vence a doença. Casal supera adversidades e se casa apesar da debilitação do noivo. Jornal Inclusão Brasil. Inclusão. Estudante representa Sorocaba na final do concurso Moda Inclusiva. A 5ª edição do concurso Moda Inclusiva conta com uma finalista de Sorocaba. A estudante Nadir de Almeida, da Escola ProArte, vai representar a região com look para pessoas com deficiência. O concurso é uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo e tem como objetivo incentivar a produção de moda para pessoas com deficiência. Estudantes de cursos técnicos, universitários e profissionais da área de todo o mundo participaram dessa 5ª edição. Os 20 melhores trabalhos inscritos recebem tecido para a confecção das roupas. Os 3 primeiros ganham também um prêmio. Entre os finalistas do concurso Moda Inclusiva estão projetos de São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito Federal e de uma estudante da Índia. A ideia de tornar o concurso internacional surgiu da vontade de reunir pessoas de todo o mundo em busca de soluções inovadoras que podem contribuir no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas com deficiência. O Brasil tem hoje 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Somente no estado de São Paulo, esse número ultrapassa 9 milhões. A final do concurso Moda Inclusiva acontece no dia 19 de novembro, em São Paulo, na capital paulista, e os 20 finalistas vão participar do desfile de premiação. Educação e esporte. Alunos da Universidade Norte do Paraná criam um bebedouro adaptado para deficientes visuais. Josiel Machado Bonfim, Paulo Henrique Ranucci, André Sérgio da Silva e Éder Goulart Ferreira tinha uma proposta de trabalho para calcular o volume de um objeto ou o centro de gravidade de alguma peça através de integrais, uma disciplina do 2º semestre de um curso da Unopar. Josiel conta que foi dormir uma noite pensando nisso e acordou com sede. Sozinho na cozinha, no escuro, em vez de acender a luz, ele começou a pensar como uma pessoa cega faria para beber água. Mesmo que ela achasse o bebedouro pelo tato, como saberia quando o copo estivesse cheio? A curiosidade foi o início de uma pesquisa que durou 2 meses. De acordo com Josiel, o maior desafio foi encontrar um sensor capaz de identificar o copo e também transcrever o programa para a baixa linguagem usada no computador. Além de um bebedouro perfeitamente adaptado, que emite um sinal sonoro assim que o copo fica cheio, os alunos também criaram e desenvolveram um símbolo específico para bebedouro, em piso tátil, que pode ser facilmente percebido por um deficiente visual. Na prática, eles tiveram a ajuda de Luiz Carlos de Oliveira, tio de um dos alunos. Luiz não enxergava e os ajudou fazendo um teste para garantir a eficiência do bebedouro e também do piso tátil. Finalmente, os resultados foram aprovados. Todos os professores incentivaram, sendo que uma até doou uma calculadora científica para que os alunos fizessem uma rifa para conseguir dinheiro e patentear a invenção. O sistema funciona assim. Seguindo o piso tátil, o deficiente visual chega ao bebedouro. Pelo tato, ele localiza o copo, coloca embaixo da torneira e aperta o botão para encher. Depois, é só aguardar um sinal sonoro que indica que o copo está cheio. Os alunos ressaltam que caso a pessoa se distraia e esqueça o copo ali, o bebedouro emite uma série de apitos para lembrar que o copo já está cheio. O que eles querem agora é divulgar a ideia e ver o bebedouro instalado em locais públicos como bancos, rodoviárias, teatros e escolas. Jornal Inclusão Brasil.
Transporte, adaptação e veículos. Empresa aérea americana é multada em mais de $1 milhão por infrações na assistência deficiente. A US Airways foi multada em $1.200.000 pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos. O departamento alega que a empresa não fornece assistência adequada de cadeiras de rodas a passageiros nos aeroportos de Filadélfia e Charlotte, no estado da Carolina do Norte. Saiba mais com o repórter Rafael Eisinger. A agência, em comunicado, disse que a multa é uma das maiores já dadas em um caso de deficiência. O departamento disse que encontrou infrações em relação aos requerimentos de assistência com cadeiras de rodas em 2011 e 2012 nos 2 aeroportos. A instituição estudou reclamações de cerca de 300 passageiros. A US Airways, que pretende se fundir com a American Airlines e formar a maior companhia aérea do mundo, disse que promoveu melhoras na assistência a deficientes desde as reclamações citadas. O investimento, de acordo com a empresa, chega a $2 milhões ao ano em melhorias na tecnologia, funcionários e treinamento. Rafael Eisinger para o Jornal Inclusão. Se a sua empresa está precisando contratar profissionais com deficiência, consultoria inclusiva, palestrantes motivacionais e outros serviços, acesse o Portal Inclusão. www.portalinclusão.com. Acessibilidade. Conheça dicas para contratar pessoas com síndrome de Down. Empregar pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais traz benefícios não só para eles, mas também para as organizações. Para que a experiência seja positiva para todos, é fundamental enxergar as oportunidades de acordo com o potencial de cada um. É preciso enxergar o profissional além das deficiências, embora seja importante compreender quais são as limitações e questões relacionadas à deficiência. É fundamental conversar com o novo empregado para definir de que maneiras ele pode contribuir com a empresa. Por causa da falta de expectativas com relação ao futuro profissional no ambiente familiar e escolar, muitos jovens e adultos com síndrome de Down não foram apresentados ao mundo do trabalho. Assim, questões como comportamento adequado, responsabilidade e hierarquia podem ser novidades para quem acaba de chegar. Mas isso não significa que essas pessoas não sejam capazes de se adaptar à rotina da empresa. Quer dizer apenas que é preciso facilitar a entrada desses profissionais nesse novo universo e explicar sempre que for preciso quais são os direitos e os deveres deles. Segundo a Fundação Síndrome de Down, é importante trabalhar com o exemplo dos colegas de trabalho para mostrar ao jovem que determinados comportamentos são inadequados, como atrasos e faltas sem justificativas, higiene inadequada, confundir o papel do chefe ou da equipe de trabalho e se negar a realizar determinadas tarefas sem motivo aparente. O acompanhamento do funcionário dentro da empresa é fundamental. Caso exista alguma divergência, uma conversa franca é o suficiente. Em alguns casos, pode ser preciso entrar em contato com a família ou com o profissional responsável pelo acompanhamento terapêutico do empregado. É muito importante também que cada pessoa com síndrome de Down empregada na organização saiba de forma clara que existe uma referência dentro da empresa. Um outro funcionário, não necessariamente o chefe, a quem ele pode recorrer em caso de dúvidas e que também acompanhe de perto a adaptação do trabalho. Esse apoio traz segurança para o profissional com síndrome de Down, que muitas vezes fica ansioso sobre assuntos ligados a um ambiente desconhecido. A síndrome de Down está relacionada a dificuldades de aprendizado, o que significa que os funcionários com essa deficiência provavelmente vão demorar um pouco mais de tempo em determinadas tarefas. Isso não quer dizer que elas não vão ser feitas ou que vão ser concluídas de forma inadequada. Ressaltando, é importante acompanhar sempre o processo de adaptação da pessoa ao trabalho. Para empresas que empregam pessoas com síndrome de Down, como a Light de energia elétrica e a Oi de telefonia, a parceria com os pais é fundamental no processo de adaptação ao mundo do trabalho. Muitas vezes os pais podem se sentir inseguros em relação à convivência do filho ou filha em um ambiente desconhecido, já que eles também precisam se adaptar à ideia de que a pessoa com síndrome de Down ou outras deficiências intelectuais pode trabalhar. A falta de acesso a ambientes inclusivos pode fazer com que algumas pessoas apresentem diversas dúvidas relacionadas à síndrome de Down. A falta de conhecimento pode gerar distanciamento e até mal-entendidos entre funcionários. Por isso é importante que um profissional especializado converse sobre o assunto com a equipe que vai receber o novo empregado, para criar um ambiente adequado à adaptação da pessoa com deficiência. Políticas públicas. Pessoas com deficiência auditiva vão ser isentas do IPI. O deputado federal Onofre Agostini apresentou um projeto de lei que estende a isenção do imposto sobre produtos industrializados
o IPI, na compra de carros para pessoas com deficiência auditiva. A lei atual concede a isenção para pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista, diretamente ou por intermédio do representante legal. O autor da proposta, aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, afirma que a intenção é ajudar essas pessoas a superar as desigualdades, promovendo a inclusão e o exercício dos direitos fundamentais. O projeto agora vai ser enviado diretamente à Câmara de Deputados para votação. Jornal Inclusão Brasil. Educação e esporte. Instituto do Rio Grande do Sul disponibiliza e-books gratuitos e voltados a deficientes. São mais de 25 mil e-books em português à disposição. Desses, cerca de 7 mil títulos podem ser lidos de graça. Saiba mais com o repórter André Nunes. O Instituto Estadual do Livro, no Rio Grande do Sul, é uma das instituições que já disponibiliza os livros digitais gratuitamente. Também são oferecidas obras para deficientes visuais e auditivos. Com a entrada dos tablets, vários autores começaram a ter as obras digitalizadas ou publicar direto na internet. Livrarias grandes que comercializam e-books em português oferecem coleções de editoras e livros de autores gratuitos para tablets. Para incentivar o gosto pela leitura, uma escola promove desde cedo o contato dos alunos com os tablets. Já para os alunos maiores, há outra maneira de incentivo. Além de poderem ler, os estudantes também produzem os e-books. André Nunes para o Jornal Inclusão. Ciência e tecnologia. Ministério Público Federal de Sergipe disponibiliza orelhão adaptado para pessoas com deficiência auditiva. As pessoas com deficiência auditiva ou com dificuldades de fala que precisarem realizar ligações telefônicas têm agora à disposição um telefone público adaptado no Ministério Público Federal de Sergipe. O aparelho, que também é conhecido como TDD, realiza e recebe ligações de pessoas com a deficiência e funciona em conjunto com o telefone público. Através do TDD, as pessoas com deficiência auditiva e da fala podem se comunicar com outras pessoas com deficiência ou com ouvintes. No caso dos ouvintes, é necessário usar a Central de Intermediação de Comunicação Telefônica, o SIC, pelo número 142. O atendente do SIC fala as mensagens digitadas e digita as mensagens faladas para que a comunicação seja eficiente. Entre dois aparelhos adaptados, a comunicação é feita de forma direta entre os números. O aparelho está à disposição da população de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, no prédio sede do Ministério Público Federal de Sergipe, localizado na Avenida Beira-Mar, número 1064, no bairro 13 de Julho. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Deficiente ciente. Saiba mais informações sobre ingressos para pessoas com deficiência para a Copa do Mundo no Brasil. Para pessoas com deficiência residentes no Brasil, existe uma série de tipos de ingressos disponíveis. Quem solicitar ingressos para essas pessoas vai ter que comprovar a condição de cada uma delas na compra e na entrada do evento. Esses clientes podem comprar um ingresso para a pessoa com deficiência e solicitar outro de cortesia para um acompanhante. O assento do acompanhante vai ser o mais próximo possível, mas a localização exata não é garantida. No momento da solicitação, não esqueça de deixar claro se você está pedindo ingresso para a pessoa com deficiência e se gostaria de receber o ingresso de acompanhante. Não é permitido pedir mais de um ingresso de cortesia. Pessoas com deficiência residentes no Brasil podem adquirir ingressos para cadeirantes, pessoas obesas e com mobilidade reduzida. Os portadores de outros tipos de deficiência devem fornecer detalhes sobre a deficiência ou necessidades de acesso na seção de observações da solicitação de ingresso. Caso não haja comprovação no momento da retirada, a compra dos ingressos pode ser cancelada de acordo com o regulamento de vendas. As pessoas com deficiência que fazem parte do público internacional em geral têm à disposição ingressos para cadeiras de rodas. Os solicitantes de ingressos portadores de outras deficiências ou necessidades devem entrar em contato com o Centro de Ingressos da FIFA para obter mais informações sobre o tipo de ingresso que devem adquirir. Sustentabilidade. SOS Mata Atlântica lança Jardim Sensorial. O Centro de Experimentos Florestais, localizado em Itu, no interior de São Paulo, inaugurou o Jardim Sensorial, uma proposta diferenciada para estimular o equilíbrio, a percepção e o desenvolvimento físico e mental por meio do contato com diferentes espécies de plantas. A estrutura faz parte do projeto Aprendendo com a Mata Atlântica, uma iniciativa que quer sensibilizar estudantes e os demais visitantes por meio de atividades lúdicas relacionadas à questão ambiental. Com os olhos vendados, os participantes percorrem o caminho do Jardim Sensorial com o apoio de um corrimão.
Ao longo do percurso, encontram 30 espécies diferentes de plantas, interagindo com elas por meio de outros sentidos como tato, olfato e paladar. Ao encerrar o trajeto, podem refazer o caminho sem as vendas, encontrando em cada vaso uma placa com informações sobre a espécie e como pode ser utilizada. Entre as plantas encontram-se orégano, manjericão, lavanda e boldo, que fazem parte do dia a dia das pessoas. Assim, de acordo com a educadora da Fundação, os participantes são incentivados a identificar as plantas fazendo relações com o cotidiano. É comum às crianças, por exemplo, escutar frases como "isto tem cheiro de pizza" ou "este me lembra minha avó". Apesar do foco bastante direcionado a atividades com estudantes, qualquer pessoa pode participar da iniciativa, que conta também com estrutura para receber pessoas com deficiência, como placas em braille com informações sobre as plantas. A visita dura 3 horas e é composta por uma sequência de atividades interativas. Primeiro, os participantes conhecem o Centro de Interpretação, onde são estimulados a entender a importância da relação entre o ambiente urbano e a floresta. Depois, participam de uma trilha na Mata Atlântica, uma ação para despertar os sentidos, dando a sensação de um maior envolvimento com a floresta. Os visitantes também conhecem a infraestrutura do viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica. O número mínimo de visitantes por grupo é de 20 pessoas. O projeto oferece lanche aos participantes. Para as escolas públicas de Itu e Salto, também é oferecido transporte. A participação é gratuita. As inscrições podem ser feitas com agendamento prévio. Anota aí o telefone: 11, que é o código de Itu, 40 13 45 98. Vou repetir: 11, código de Itu, 40 13 45 98. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Ciência e tecnologia. Catarinense de 21 anos desenvolve mão robótica acionada por uma webcam. A invenção foi premiada em um concurso promovido pela Intel. Kevin Guimarães é aluno da 6ª fase do curso de Sistemas Eletrônicos do Instituto Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. O próximo passo, segundo o jovem, é trabalhar na construção de um robô. Kevin participa de um grupo de pesquisa do Instituto que busca desenvolver aparelhos automatizados a partir da interação de gestos humanos com a eletrônica. Com os aperfeiçoamentos necessários, os produtos desenvolvidos pelo jovem podem ser usados na medicina, na indústria e na segurança do trabalho. O prêmio é chamado de Intel Perceptual Challenge Brasil e buscava ideias de interação e interatividade com a nova câmera da Intel, a Perceptual. A empresa abriu inscrições de um total de 103 inscritos. Apenas 30 participantes foram selecionados para receber a câmera e desenvolver os projetos em pouco mais de 30 dias. De acordo com a assessoria do Instituto, além de ser o único estudante selecionado, Kevin foi também o único a criar um projeto voltado a outro tipo de uso que não só os games. A premiação ocorreu em São Paulo e Kevin ficou em segundo lugar. O primeiro colocado foi Alexandre Ribeiro, com um aplicativo de jogo que simula a brincadeira de soltar pipa. História de superação. Deficiente fica famoso na internet depois de vender bala fiado em semáforo. O sorriso largo e a alegria contagiante deram fama instantânea na internet a um deficiente físico conhecido em Campo Grande por vender balas em um semáforo do centro da cidade. A foto em que Eliseu Casemiro, de 38 anos, aparece sorridente na cadeira de rodas e com caixas de balas no colo, teve pouco mais de 35 mil compartilhamentos no Facebook em 2 semanas. A publicação foi feita por um empresário da cidade que relatou o fato de Casemiro ter vendido um pacote de balas, mesmo sem receber do empresário o valor de R$1. Surpreso com a humildade e alegria do cadeirante, o homem compartilhou a experiência na rede social e disse ter tido prazer em conhecer uma pessoa como vendedor ambulante. Durante 1 hora, no fim da tarde, horário de maior movimento no cruzamento de uma das principais avenidas, o vendedor foi reconhecido por diversos motoristas que passavam pelo local. Alguns buzinavam, outros paravam para cumprimentar ou comprar balas, gomas e chicletes. Deficiente físico desde pequeno, Casemiro perdeu os movimentos das pernas por conta da poliomielite, popularmente chamada de paralisia infantil. A cadeira que ele usa foi doada por uma instituição de caridade da capital do Mato Grosso do Sul. Há 5 anos, quando estava afastado do emprego e com dificuldades financeiras, o cadeirante resolveu vender balas no semáforo para pagar as contas. Ele conta que trabalhava como cobrador de ônibus coletivo e que foi afastado do trabalho depois de sofrer um acidente doméstico. O equipamento foi adaptado por Casemiro com luzes e adesivos refletivos para aumentar a segurança na rua. O vendedor trabalha no local de segunda a sexta, das 4 da tarde às 10 da noite.
3 vezes por semana, Eliseu sai mais cedo do trabalho para treinar basquete de rodas em uma escola estadual, também no centro da cidade. Ele prefere não comentar a renda mensal que alcança com as vendas, mas garante que consegue viver e pagar as contas. Educação e esporte. Cadelinha ajuda pessoas com deficiência física a surfar. O caso acontece na Califórnia, Estados Unidos. Ela ajuda a balancear o peso das pessoas, dando equilíbrio à prancha. Saiba mais com a repórter Caroline Pérez. A cadelinha chamada Ricochet foi treinada desde o nascimento para ser um cão de serviço, auxiliando nas tarefas domésticas. Porém, o jeito sapeca da cachorra não a deixou exercer essa função e fez com que ela virasse as patas para o surf. A dona de Ricochet se diz feliz por saber que a cachorra faz a diferença na vida de muita gente. A cachorrinha surfista arrecadou mais de $100 mil para instituições de caridade na página dela no Facebook. E os vídeos de Ricochet surfando viraram febre na internet. Caroline Pérez para o Jornal Inclusão. Acessibilidade. Saiba a importância do tamanho adequado das vagas reservadas de estacionamento. Independente do tipo de vaga, todas elas são destinadas a veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Cada vaga deve seguir as especificações de dimensionamento, sinalização e distribuição especificadas na lei. Vagas reservadas que tiverem uma placa de metal no centro, para que outras pessoas não estacionem, é um problema. O motorista que estiver sozinho vai ter que descer do carro e remover a placa para poder estacionar. Uma vaga preferencial deve ter espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de largura, representado por faixas amarelas pintadas no chão. Esse espaço permite que cadeirantes e pessoas com andadores, por exemplo, possam descer do veículo sem maiores transtornos e com maior autonomia. Mais 2 inconvenientes dificultam e impedem a autorização desta vaga. O cone no centro, que deve ser retirado antes do veículo ser estacionado, e a moto estacionada indevidamente ocupando a lateral da vaga e impossibilitando o uso por quem realmente precisa dela. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Saúde. Conheça a campanha Novembro Azul. Este movimento foi lançado no Brasil no Congresso Nacional. A campanha tem o propósito de conscientizar os homens sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata. No Brasil, esse é o segundo tipo mais comum de câncer entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, informam que no ano passado foram identificados mais de 60 mil novos casos da doença. O Instituto considera câncer de próstata uma doença da idade, porque cerca de 3/4 dos casos no mundo surgem a partir dos 65 anos. A orientação é que homens entre 40 e 45 anos façam exame de prevenção caso tenha histórico de doença na família. Para quem não tem registro de antecedentes da doença, a idade ideal para o exame é a partir de 50 anos. Alguns sintomas do câncer de próstata são dor lombar, jato de urina muito fraco ou reduzido, necessidade de urinar frequentemente, especialmente à noite, dor na bacia ou joelhos, dor nos testículos, dor ao ejacular, problemas para conseguir ou manter a ereção e sangue na urina. De acordo com a Prefeitura de Sorocaba, o ônibus da Saúde do Homem, que presta auxílio nesse e em outros casos, vai estar amanhã no Hospital André Teixeira Lima, na rua Emílio Kersh de Menezes, número 258, na Vila Aro. O atendimento é das 9 da manhã às 4 da tarde. Já na sexta-feira, o ônibus vai atender das 8 da manhã às 2 da tarde no Parque das Águas, que fica na Avenida Dom Aguirre. No sábado, o atendimento do ônibus do Homem é no bairro Cajuru, na rua Mário Monteiro de Carvalho, número 138. No domingo, a Praça Arlindo Fernandes, no bairro Vitória Régia, vai receber o ônibus do Homem. Jornal Inclusão Brasil. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. História de superação. Mulher descobre leucemia no 5º mês de gestação e vence a doença. Ela não pôde pegar a filha no colo após o parto, nem amamentá-la. Também não teve a oportunidade de comemorar o nascimento da menina, nem receber visitas na maternidade. A representante comercial Priscila Lang de Moraes Baeta, de 36 anos, conta que foi difícil não estar ao lado da filha, que nasceu prematura durante os 5 meses que a menina ficou internada em uma UTI neonatal. Enquanto Manuela, hoje com 1 ano e 4 meses, lutava para viver, a mãe fazia o mesmo em um outro hospital. Priscila tentava se curar de uma grave leucemia descoberta no 5º mês de gestação. Priscila conta que ela e a família viveram intensamente a experiência de lidar com a vida e a morte ao mesmo tempo. Tanto dela como da menina, que nasceu com 27 semanas de gestação, pesando apenas 800 gramas.
Priscila conta que o primeiro sinal de que algo não ia bem foi uma febre persistente. Primeiro acharam que era virose. Ela tomou remédios permitidos durante a gravidez, mas a febre não ia embora. Os médicos só notaram que podia haver algo de errado quando apareceram nódulos nas axilas de Priscila, que acabaram inchando. Desde então, ela foi internada no Hospital Sírio-Libanês da capital. Após uma série de exames, os médicos deram o diagnóstico. Priscila conta que chorou ao saber da doença, mas que não tinha dimensão do que estava por vir. Além da necessidade de começar o quanto antes a quimioterapia, ela precisava segurar a filha o máximo de tempo possível na barriga para que ela pudesse se desenvolver. O combinado com os médicos era de que ela levaria a gestação adiante até que as células cancerígenas atingissem os níveis máximos, o que aconteceu 10 dias após descobrir a doença. Quando o exame de sangue apontou que ela tinha 87% de células cancerígenas no corpo, Priscila foi colocada em uma ambulância e transferida imediatamente para o Hospital Albert Einstein, já que no Sírio-Libanês não existe maternidade. Lá, ela foi submetida a uma cesárea de emergência sem saber se ela e a menina sobreviveriam. Por conta do bebê ser muito prematuro, foi preciso fazer uma cesárea com corte na vertical para que a criança fosse retirada sem nenhum trauma ou pressão. As duas conseguiram passar pela cirurgia e foram separadas. Priscila voltou para o Sírio-Libanês, onde foi direto para a UTI. Em seguida, ela iniciou séries intensas de quimioterapia. Eram 7 dias, tomando a quimioterapia por 24 horas. Ela conta que desmaiava e que só tomava banho deitada na cama. Tinha hora que ela nem raciocinava. Tomava morfina como quem toma aspirinas. Ao todo, ela ficou 5 meses e meio internada. Priscila conta que o primeiro encontro delas foi quando a menina tinha quase 1 mês de vida. No primeiro dia, ela diz que não conseguiu pegar a filha no colo. No dia seguinte, tomou coragem e fez o método canguru, uma técnica que ajuda a reforçar o sistema imunológico de prematuros ao colar o bebê sem roupa no colo da mãe. Os médicos notaram que durante os dias em que a bebê esteve com a mãe, foi quando a recém-nascida mais se desenvolveu. Priscila conta que também se fortalecia toda vez que via a filha, mas que era obrigada a voltar a ser internada e ficar longe do bebê. Assim como a mãe, Manuela também enfrentou batalhas para sobreviver. A menina passou por uma cirurgia no coração para corrigir uma válvula, operou a coluna, teve uma displasia pulmonar e infecção. Os detalhes sobre o quadro de saúde do bebê eram escondidos pela família para que Priscila não ficasse ainda mais fragilizada. Apesar de todas as cirurgias, a menina não tem sequelas. Manuela teve alta antes da mãe e foi cuidada pelo pai, avós e por uma enfermeira que ajudou a família enquanto Priscila seguia internada. Em novembro, Priscila passou por um transplante de medula. Ela conta que mesmo quando teve alta, não conseguia cuidar da filha, pois não tinha forças. Ela conta que tomava 17 remédios e nem conseguia levantar da cama quando a neném chorava. Além do cansaço, Priscila usava um catéter que a Manuela puxava toda vez que ia para o colo da mãe. Priscila conta que o que mais a emocionou nos últimos meses foi a festa de 1 ano de Manuela. Na ocasião, a menina foi batizada pelo mesmo padre na igreja onde Priscila casou. A festa contou com a presença de todos os médicos que acompanharam o caso das duas. Priscila diz que a festa foi para celebrar a vida. Inclusão. Casal supera adversidades e se casa apesar da debilitação do noivo. O sonho de casar com o namorado da faculdade se realizou para a americana Larissa Murphy, mas para isso o casal precisou enfrentar grandes adversidades. Além de um grave acidente que fragilizou as condições de saúde do noivo e de doenças familiares, os dois tiveram que conseguir uma permissão na justiça para poderem ir juntos ao altar. Hoje, levam uma vida muito diferente da maioria dos jovens casais. Larissa e Ian se conheceram em 2005, namoraram por 10 meses, já faziam planos de se casar, quando um grave acidente mudou a história dos dois. Em setembro de 2006, uma batida de carro deixou Ian com danos cerebrais e sequelas permanentes. Diante dessas circunstâncias, ela fez a opção considerada mais difícil. Se mudou para a casa de Ian para ajudar a família a cuidar dele. Apesar de ele não conseguir se comunicar, eles continuaram namorando. Ela conta que fazia tudo o que podia para tornar a vida do namorado divertida. Ele não podia falar nem comer. Larissa conta que eles deviam parecer estranhos quando saíam juntos, já que ela ficava falando o tempo todo. Conforme as condições de saúde dele melhoraram, o pai de Ian começou a adoecer. Ele foi diagnosticado com câncer cerebral. Os planos de se casar, que também eram desejo do pai, se fortaleceram ainda mais, mas ele não conseguiu resistir até o noivado do casal. Larissa ainda teve que levar Ian a um juiz que autorizasse a união, já que ele era considerado incapaz de tomar decisões. Segundo ela, o juiz lhe disse que eles eram um exemplo do que é o amor,
Com autorização, o casal conseguiu realizar o sonho de se casar. O Jornal Inclusão fica por aqui. Jornal Inclusão Brasil.